Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Que baita livro. Faz um bom tempo que eu li e confesso que vem poucas coisas na memória. Não é igual quando a gente tá lendo ali, que tá fresco, né? Mas esse livro me impactou bastante e me deu vontade de falar sobre ele, porque ele traz sobre a corrida dos ratos e o empreendedorismo. E algo que eu vejo que falta, assim, vamos dizer, no senso comum, posso falar por mim, da experiência que eu tive e, vamos dizer, dos poucos incentivos ao empreendedorismo. Sempre vou, não sempre, mas até recentemente eu tenho escutado do meu pai ou da minha família, faz um concurso, tal coisa, olha, abriu a inscrição para polícia aqui, polícia militar, polícia aquilo. E é um pouco engraçado porque meus pais ainda têm uma noção da parte da situação do governo brasileiro atualmente e da questão dos gastos públicos e de que provavelmente toda essa estabilidade hoje que a gente ainda tem, pode ser que acabe, pode ser que mude, que o governo em pouco tempo não vai ter dinheiro para pagar, mas é algo tão enraizado no nosso senso comum, posso dizer, vamos dizer assim, como brasileiro, que mesmo tendo fatos que vão contra aquilo, é normal a gente esquecer e pensar nessa estabilidade. Usando uma frase também que não sei por quem foi dita primeiramente, mas que estabilidade não existe. Então, a parte de ter um salário fixo pode, na realidade, ser sua maior armadilha, onde uma hora tá tudo bem, você ganha tudo que vem ali no salário, e uma hora você não tem mais nada. Então, que o Nassim Taleb traz muito isso, dessa parte de ter ali a pele em risco, você saber que todo mês não é a mesma coisa, que o resultado sim impacta, você consegue ter uma métrica mais clara, você consegue ver aquilo de uma forma é, mais real. Você não vai ser surpreendido de uma vez de ir para 100% para zero. Você consegue ver essa descendência, né? Enfim, decadência. Voltando para a parte do livro, algo que me impactou bastante foi na memória dele ali que ele traz de quando era novo e começou a empreender com as revistas que eram tiradas das capas. Ele meio que criou uma biblioteca por aluguel e que isso começou a dar dinheiro, dar mais dinheiro para ele do que ele trabalhava e que deu ruim depois por conta dos adultos. Mas eu lendo, pensei assim, caramba. Ele criança tava na minha frente já, porque até hoje eu não empreendo, não faço coisas nesse sentido. Então, eu vi que esse livro tinha algo bem poderoso já desde o começo. Ele traz ali também na parte de impostos, de saber jogar o jogo, saber como usar as regras a seu favor, porque normalmente todos os governos vão usar ela contra você. Então, pelo menos sabendo como funcionam as regras, saber jogar utilizando elas e como usar isso em benefício, ele traz muito isso na parte ali de que nos Estados Unidos tem a lei, um incentivo fiscal, onde um lucro de uma venda de imóvel, ele pode ser postergado para depois, se você for comprar outro, você pode postergar esse pagamento. Então, dessa forma, o dinheiro que você ganhou R$ 100.000 na venda da sua casa. Se você for pagar o imposto para depois comprar um imóvel, então você, em vez dos 100, você vai ter, por exemplo, 90. Então, esses 10 que você perdeu é 10 de poder de compra. Nos Estados Unidos, quando você tem 100 e você vende aquele imóvel e vai usar aquele dinheiro para comprar outro imóvel, normalmente mais caro, você pode postergar o pagamento desse imposto, o que possibilita você vender um imóvel de 100, comprar um de 200, vender de 200, comprar um de 300 e assim subindo e depois pagar os impostos. Eu não sei bem ao certo, mas tem essa lógica. Então, imagina que você pagasse o imposto todas as vezes, você teria 100, cairia para 90, compraria, vamos dizer assim, um de 200, mas com esse gap, pagando R$ 10.000 a mais, e depois você vende o de 200. Que saber disso, saber como utilizar as leis, pode beneficiar bastante. É um livro, assim, sensacional. Eu recomendo muito, é, qualquer um a ler. Ele traz muito sobre a mentalidade. Algo que é bem impactante é que o pai pobre a quem ele se refere é o pai de sangue dele e que tinha, faculdades e tudo mais e trabalhava para o governo. E o pai rico era o pai sem instrução, mas que empreendia.
E ele traz ali não só na questão do dinheiro em si, mas na questão da mentalidade também de ajudar. Então, que o pai rico, que é o pai, vamos dizer assim, afetivo dele, ele doava sempre o dinheiro, ele fazia, ele doava o tempo, enquanto o pai pobre não. Que mesmo tendo dinheiro, nunca sobrava, nunca conseguia, estava sempre endividado. Algo até que, pegando aqui para reler, trazer um pouco mais fresco na memória, eu vi. Era uma frase que agora eu não tô achando, mas que normalmente a maioria das pessoas, se você der mais dinheiro, ela vai se endividar mais. E teve um momento da minha vida que eu me percebi assim. Eu olhei e falei, ainda bem que eu não ganhei mais. Eu teria feito cagada. Vamos supor, trazer aqui essa história pra vocês. Eu tava pensando em trocar de moto. Acho que eu tava com uma CG 125, que eu tinha comprado, já era minha terceira ou quarta moto. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tô ganhando legal, tá? Eu tô ganhando, assim, na época eu tava ganhando R$ 3.000 por mês. Falei, cara, eu vou. Quero uma Ninja 400. Uma Ninja não, seria uma Z 400, né? A versão Naked. E, sim, cara, em breve já assisti deslizante, torque, som, tal, design, nova, linda. Meu, sensacional. E eu fiquei vendo, vi, mandei mensagem, vi com meu pai se ele me ajudaria a comprar. Ele falou que sim. Fiquei de olho, mas não comprei. É, depois de um tempo, acabou que eu peguei e comprei uma moto ali, é, uma CG 160 2017, que foi a que eu uso até hoje. E com essa moto, infelizmente, eu sofri um acidente, que é até onde tem essa cicatriz aqui. E eu parei pra pensar, não só pelo acidente, né? Que, pô, gastei mó nota. É, acabou que eu tava meio errado e tal. Os caras também não estavam muito certo. A gente acabou resolvendo, mas eu acabei desembolsando um bom dinheiro. E eu percebi, se eu tivesse agora com uma moto, que até agora eu estivesse pagando, com peças bem mais caras, é, para algo que eu não preciso, para algo que não vai me ajudar, para algo que não muda minha produtividade no trabalho, não muda o que eu posso resolver, não muda o que eu posso entregar, não aumenta meu conhecimento, não me abre mais portas. Por que que eu gastaria isso? Simplesmente emocional. Simplesmente porque, é, vamos dizer, naquele meu pensamento, eu sou aquele tipo de pessoa. Pessoa que gasta o dinheiro sem necessidade. E eu percebi que eu precisava mudar isso dentro de mim. E é algo que eu venho trabalhando mais recentemente. E que eu percebi também, não só nesse episódio, mas antes disso, que mesmo eu ganhando mais, né, relativamente, morando com os meus pais, sem ter muito gasto, trabalhando dentro da cidade, que é bem perto aqui as coisas, ainda assim eu tava gastando todo o meu dinheiro. Não tava sobrando. Isso que eu, desde muito tempo atrás, eu estudo sobre finanças. Né? Via bastante coisa no YouTube, Thiago Nigro, Bruno Perini, Jovem de Negócios, cara, economizar, guardar, investir. E eu esqueci. Eu caí na rotina e comecei a gastar o dinheiro. Então eu percebi que eu estava sendo quem o Robert está falando aqui, que seria uma pessoa que se em vez de 3 eu estivesse ganhando 10, provavelmente estaria gastando 15 e estaria mais endividado. Então ter mais dinheiro seria pior para mim. É louco pensar isso. Como assim ter mais dinheiro seria pior? Falta de controle, falta de consciência, falta de uma mentalidade adequada, falta de olhar para o dinheiro e pensar como que ele pode trabalhar a meu favor. Até um shorts que eu vi recentemente de alguém que eu não vou conseguir citar aqui agora, não lembro o nome da pessoa, mas a frase era: não financie nada que não te pague. Eu pensei, quê? Não financie nada que não te pague? Como que eu financio algo que me paga? Aí eu pensei, investimentos, empreendimentos e não financiar, por exemplo, uma moto mais cara, não financiar um celular novo, não financiar um computador, igual eu fiz com esse. Em minha defesa, eu não tinha ouvido a frase ainda. Mas assim, é o que realmente me levou a pensar e, sinceramente, eu sinto que é um
frases, mentalidade, ideias, posicionamentos pouco difundidos, né, que deveriam ser mais aplicados, levados para mais pessoas. Por isso o motivo desse vídeo. Porque talvez se uma pessoa a mais fazer uma pequena diferença dentro do orçamento que ela tem, pode ser a diferença numa família. Eu sinceramente acredito que se você pegar e, vamos dizer, realmente investir o valor desse livro aqui, pegar, sentar a bunda na cadeira, ler ele, reler, praticar, ver, conversar com as pessoas, falar sobre, a chance de você mudar e você conseguir enriquecer muito mais do que você iria num caminho normal é gigantesca. Vou te falar algo que, para você não precisar pagar uma mentoria igual o M12, cara, muita coisa é a prática. Pega um livro, espero que você tenha bastante referência de livro, mas quantos livros você não sabe que é bom e não faz? Eu sou essa pessoa, tá? Por isso que eu falo com propriedade. É, quantas coisas ali que você sabe que você precisa fazer e não executa? Eu sei que eu preciso fazer bastante coisa e que eu não executo. Então, se eu posso te dar uma sugestão, lê esse livro. Vale a pena, é super barato, não se compara o valor que você vai gastar para ter ele com o quanto você vai receber de conhecimento, de mentalidade, vamos até dizer, de riqueza para para ter ele. Tipo assim, vale muito a pena. E, eu vou te dizer, né? Peguei, li inteiro, grifei, fiz as coisas, reli uma parte. Assim, eu não mudei de um dia pro outro. Provavelmente, talvez, desculpa ser meio portador de más notícias, mas não é só ler ele que tudo isso vai mudar. Mas é a prática. Praticar algumas coisas. E tá tudo bem, talvez, se você não entender todo o livro. Talvez se você não praticar nem 10% do livro. Mas se você pegar 10%, colocar na prática, vale a pena. Vale a pena de verdade. Era isso que eu queria falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um abraço, fique com Deus.